Professor Marco Antônio Silva, que é advogado, professor de Direito, está aqui para conversar um pouco conosco. Marco, boa noite, obrigado pela gentileza mais uma vez. Boa noite, Geraldo. Tudo bem? Bom, me explica o seguinte. Desde quando a gente tem no Brasil a figura do Procurador-Geral da República? Olha, Porque o termo procurador confunde a nós jornalistas. Né? Às vezes o procurador está num lugar, aí o procurador é de outro, aí tem procurador da... Me explica aí pra gente. é uma palavra equívoca, né? Equívoca? Equívoca, procurador. Porque nós temos os procuradores municipais, que defendem as fazendas públicas municipais, portanto, as prefeituras. Temos procuradores das câmaras municipais, que defendem os interesses do presidente da Câmara, dos vereadores. Procuradores do Estado, que defendem os interesses do governo do Estado. E uma figura chamada Procurador da República. Portanto, é um cargo federal, que é o membro do Ministério Público Federal, concursado. E o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União. Né? Então, portanto, é o chefe do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar e do Ministério Público Eleitoral. Sei, bom. Mas o termo procurador também, quer dizer, o advogado que defende a prefeitura é chamado de procurador. O advogado que defende o Estado é procurador. Aí fica essa uma confusão enorme. Tudo é procurador. Isso vem um pouco da palavra também procuração. Né? Quem é o procurador da República? É aquele advogado que defende difusamente a sociedade. Portanto, a sua função enquanto membro do Ministério Público é defender o Estado democrático de direito, é defender os direitos sociais, os direitos individuais indisponíveis, como dos menores, defender a ordem pública. Então, não deixa de ser um advogado, mas um advogado da sociedade, não aquele advogado particular que cada um de nós contratamos para defender os nossos direitos fundamentais. Sei. Por exemplo, confusão que a gente faz aqui. Procurador-Geral do Estado de São Paulo. Aí tem dois procuradores. Tem o Procurador-Geral de Justiça e tem o Procurador-Geral do Estado. O Procurador-Geral do Estado é o chefe dos procuradores, que são os advogados públicos do governo do Estado, os pareceristas, né, quando o governo vai fazer uma licitação para compra ou contratação de um serviço, e também aqueles que fazem as execuções fiscais do Estado. Portanto, o nosso telespectador que deve o seu IPVA, ele será processado, por exemplo, por um procurador do Estado. Já o Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público do Estado. Portanto, é o chefe dos promotores e dos procuradores de justiça. Quer dizer, quando o promotor é promovido, ele vira procurador. Ele vira Procurador de Justiça. De Justiça. Que tem um chefe chamado Procurador-Geral de Justiça. Faz parte, então, do Ministério Público. Estadual. Estadual. Ou federal, como você explicou no caso do Janot. Isso, que aí seria o Procurador da República. Muito bem. Eles pertencem ao Poder Judiciário ou não? Não. O Ministério Público, ele já pertenceu ao Poder Executivo. Lá atrás? Lá atrás. Aliás, o Ministério Público Federal, a figura do Procurador-Geral da República, foi criada junto com a figura da Justiça Federal com a primeira Constituição Republicana de 1891. Né? O primeiro Procurador-Geral da República foi o Barão de Sobral. Né? Barão de Sobral, devia vir do Império, pelo jeito. Sim, na época colonial, nós já tínhamos as figuras dos promotores. Né? Algo que não se assemelha muito ao promotor de hoje. Né? Temos até aquela velha história do juiz em pé e do juiz sentado, né? Que era uma carreira única. O juiz sentado era o que julgava, o juiz em pé era o que acusava. Não é por outro motivo que o primeiro Procurador-Geral da República era um membro do Supremo Tribunal Federal, portanto, um ministro, que era designado pelo presidente da República para exercer as funções de procuradoria. Entendo. Bom, então hoje eu entendo o Ministério Público, ele é um órgão autônomo, Isso. Não pertence a nenhum dos três poderes da República. O Ministério Público não pertence a nenhum dos três poderes, ele seria uma instituição constitucional. Ele foi criado diretamente pela Constituição, apartado dos poderes, inclusive para poder ter a autonomia de fiscalizá-los. E quando a gente mostra aqui sessão do Supremo Tribunal Federal, lá está o Procurador-Geral da República sentado, não sei se é à direita ou à esquerda do presidente. Isso, está sentado à destra do presidente. À destra? Pelo seguinte, ele tem basicamente duas funções. A primeira função é a de parte, é quando o Ministério Público é parte do processo, como o advogado. Ele atua, portanto, tendente, né, a algum interesse, como na ação penal. A gente tem o caso do mensalão. Então, o Ministério Público é parte. E temos uma outra função, que é a chamada função de custos leves. É quando o Ministério Público ou o Procurador-Geral, né, na representação da chefia do Ministério Público da União, ele é um parecerista.
ele está lá na função de fiscalizar se a lei está sendo cumprida. Portanto, ele tem uma função opinativa, que é o caso agora do mandado de segurança, que está sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, verificando a legalidade ou não da posse do ex-presidente Lula. Agora, o Procurador-Geral da República, ele também atua para aqueles que têm o chamado foro privilegiado? O termo foro privilegiado é um termo comum utilizado pela população, mas o nome correto é foro por prerrogativa de função. Quer dizer, a depender da função, da relevância da função pública estatal, esse servidor público ele tem um juiz natural, né? Todos nós temos um juiz natural. A regra é que o cidadão é julgado em primeira instância. Dependendo da função, essa primeira instância pode ser deslocada para outros órgãos, né, de jurisdição. Então, por exemplo, o presidente da República para o Supremo Tribunal Federal, um governador de estado para o Superior Tribunal de Justiça. O Procurador-Geral da República, ele atua no Supremo Tribunal Federal. Portanto, todos aqueles que têm um foro por prerrogativa de função no Supremo estará submetido aí às opiniões do Procurador-Geral da República, como os deputados, os senadores, ministros de estados, né, ao alto comando das Forças Armadas, um próprio ministro do Supremo Tribunal Federal ou de um tribunal superior e por aí vai. Bom, a escolha se dá como se dá nos estados, se faz uma eleição e manda para o governador os 3 mais votados, ele escolhe um dos 3, o presidente faz o mesmo ou não? Não necessariamente. É comum, é praxe que a Associação Nacional dos Procuradores faça uma eleição com uma lista tríplice, é simpático isso, e submeta essa lista à presidenta ou presidente. Mas o critério constitucional da escolha do procurador-geral é simplesmente ser o indicado ou o candidato membro, né, do Ministério Público Federal, portanto um procurador concursado, ter mais de 35 anos e indicado pela Presidente da República, vai o seu nome ao Senado Federal. Os senadores, por maioria absoluta, ratificando essa indicação, pode então a Presidente da República nomear um procurador da República como procurador-geral da República. Depois de aprovado no Senado. Depois de aprovado pela maioria absoluta. Absoluta. Não é como no caso do ministro do Supremo Tribunal Federal. Segue praticamente as mesmas regras. Ok. Marco Antônio, vamos continuar a nossa conversa aqui um instantinho, por favor. Aqui no portal. Professor Marco Antônio da Silva, que é advogado, professor de Direito, está aqui conosco. Marco Antônio, te perguntar o seguinte. Ficou muito clara a sua explicação, muito didática. Uma vez que é o presidente que escolhe, Procurador-Geral da República, o Senado, como você disse, o seu plenário aprova. Ele fica devendo alguma coisa para o presidente? Em direito, nós chamamos isso de ato administrativo complexo, né? O que é um ato administrativo complexo? É a necessidade da junção de 2 vontades para que o ato tenha eficácia, para que o ato tenha efeito. Então, portanto, não basta apenas o presidente escolher, como também não basta apenas o Senado aprovar. Então, os 2 poderes necessitam ter uma harmonia de vontades para que aí sim tenha a posse do procurador-geral. A questão da dívida, pode ser até que haja uma dívida de gratidão, porque... Já foi cobrado isso recentemente, hein? Diz o procurador que gratidão só a família, né? Mas, tendo em vista que não se chega a esse posto por concurso público, tendo em vista que há necessidade de alguém zelar, né, conclamar por você, intermediar, porque eu não acredito que o presidente da República conheça todos os procuradores, né, que existam no Brasil. Então, de fato, de alguma maneira, o atual procurador, como todos os outros, teve o seu nome colocado à disposição da presidente, por alguém, seja por um agente público, seja por um deputado, por um ministro, por alguém. Então, alguma gratidão deve haver. Agora, nós não podemos confundir gratidão com uma forma branca de nos omitir no exercício do próprio cargo, depois de já investido nele, para que não tomemos as atitudes que a lei manda tomar. E que a sociedade espera que tome. E que a sociedade espera. Eu até digo o seguinte, ser grato é algo muito nobre, desde que a gratidão não seja confundida com o cometimento de crime. Marco Antônio, obrigado. Viu? Obrigado mais uma vez. Obrigado pela aula aí. Obrigado.